Irmãos, celebramos o 5º domingo da Páscoa e repetimos a leitura que temos escutado esta semana sobre o discurso do pão da vida, essa despedida de Cristo, já se aproximando da sua entrega. E Jesus Cristo aqui está se despedindo dos apóstolos e o tom é de fato de despedida. Tanto é que ele, ao invés de ser consolado, porque vai para a cruz, ele, ao contrário, ele consola os discípulos. E o consolo parte precisamente a partir desta frase que Cristo diz a eles: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé também em mim. Porque, claro, eles já percebem uma movimentação a respeito de Cristo. Estão confabulando, os judeus estão confabulando para condenar a Cristo à morte. E Jesus Cristo diz: para onde eu vou, vós conheceis o caminho. E vem depois esse diálogo interessante com Tomé, um diálogo intrigante. Tomé diz a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus responde a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vem uma frase importante: ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, interessante esta expressão, conheceríeis também o meu Pai. Parece que Filipe não escuta a frase, porque ele repete de novo. Repete: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mas Cristo acabou de dizer para ele: se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Ou seja, Filipe, tu não me conheces. Porque se eu acabo de afirmar que se vós me conhecesseis, conheceríeis também o Pai, e tu me pede para que eu te mostre o Pai, significa que tu não me conheces. Estou contigo há 3 anos, caminhando para lá e para cá. Como assim? Mostra-nos o Pai e isso nos basta? E é interessante que Filipe é meio que econômico no pedido. Porque para Filipe apenas bastaria mostrar a ele o Pai. Como se Deus quisesse apenas se manifestar, se mostrar a nós, como se Deus não quisesse fazer mais para nós. Essa é a nossa atitude muitas vezes, irmãos, diante de Deus. Somos tantas vezes levados por um complexo, talvez, de inferioridade espiritual, e quando nos aproximamos de Deus para pedir as coisas, nós somos muito econômicos nos pedidos. Pedidos muitas vezes estúpidos. O pedido de Filipe é estúpido. Mostra-nos o Pai. Mas Filipe, eu não quero só te mostrar o Pai. Eu quero que tu experimentes o Pai. Eu quero que tu experimentes a vida eterna junto do Pai. Muitas vezes nos aproximamos de Cristo e pedimos a Ele coisas estúpidas, irmãos. Irmãos, nós somos cristãos, somos chamados a olhar as obras que Cristo realiza em nós e poder ver o Pai agindo. Nós somos, muitas vezes, cegos à medida em que nós não conseguimos enxergar as obras que Deus realiza. Talvez porque pensemos que Deus tem que fazer grandes coisas em nossa vida e realizar grandes milagres, como se merecêssemos. Estamos buscando a Deus em várias realizações, mas no fundo Deus se realiza no pequeno, no pobre, no simples, no cotidiano das nossas vidas. Eu espero que todos os que estão nos assistindo possam enxergar as obras de Deus no cotidiano, no dia a dia, na simplicidade do vosso casamento, da vossa família, na relação com os filhos, no trato com a mulher e com o marido, porque é disso que se trata. O cristão, ele, diante da sua simplicidade, ele consegue compreender e enxergar a grandeza de Deus. No teu dia a dia, na tua vida aparentemente medíocre, porque a nossa vida é assim, o que fazemos de tão extraordinário? Nada. Você sai para trabalhar, agora ninguém está trabalhando, ou quase ninguém. Você volta para a sua casa, você cuida um pouco dos filhos, coloca para dormir, e depois a vida segue igual, todos os dias,
todas as semanas, todos os meses. E essa vida, que aparentemente é medíocre, assim, meio boba, você não enxerga muita coisa aí. Pois bem, nesta vida medíocre, entre aspas, não é medíocre, hein? Ainda que nós muitas vezes a façamos medíocre. Nesta vida simples, se manifesta a grandeza de Deus, as obras de Deus, a força de Deus. E nós cristãos temos que ter a capacidade e o olhar da fé para enxergar nesses simples acontecimentos a ação de Deus. Porque se nós o enxergarmos aí, e enxergarmos as obras dele, nós seremos felizes, porque temos a clareza, a clarividência. Conseguiríamos enxergar de forma bastante diáfana aquilo que Deus faz conosco. E se eu percebo que no meu dia a dia Deus se manifesta, eu experimento o Criador realizando obras na sua criatura, e toda a minha vida tem um sentido. O sofrimento tem um sentido, quando temos a clareza da grandeza de Deus na história. Mas quando você não consegue enxergar Deus no teu dia a dia, no teu casamento, então tudo torna-se sem sentido. Tudo é complicado. E quando você não vê sentido naquilo que faz, a vida é empurrada com a barriga. Eu vivo porque tenho que viver. Eu estou casado ou casada porque tenho que estar. Eu cuido dos filhos porque tenho que cuidar. Eu trabalho porque tenho que trabalhar. Eu ganho dinheiro porque tenho que ganhar. Ou seja, você nunca tem uma consequência dos teus atos. É simplesmente o ato pelo ato, somente. Isso significa, de fato, ser medíocre. Isto é o homem que não vê a ação de Deus na sua vida. Não vê as obras de Cristo na sua história. Uma pessoa assim, coitada, digna de dó, de piedade, de misericórdia. Eu espero que todos os que estão me assistindo consigam enxergar no seu dia a dia a história que Deus está fazendo. Porque aí determinamos quem é cristão e quem não é. Porque quando falamos de cristão, não querendo ser proselitistas nem melhores do que ninguém, mas nós cristãos temos um acontecimento importante que Deus se faz presente na história. Nós não baseamos a nossa fé em filosofias, em conteúdos teológicos, como muitas religiões, hein? A nossa fé não se baseia simplesmente em uma lei que temos que seguir, uns códigos, nada disso. A nossa fé se baseia na história em que Deus entra e faz parte. A nossa fé se baseia num Deus encarnado, que entra na nossa história e realiza obras impressionantes. Então, aquele que consegue ver Deus encarnado na sua vida, consegue enxergar também o sentido dela. E qual o sentido da nossa vida? Além de realizar aqui as obras de Deus, e não só realizá-las, mas também experimentá-las e nos alegrar com elas, o que dá sentido a tudo. Além disto, saber que Deus nos chama a participar da sua vida eterna, da visão beatífica. Aqueles que estão perturbados hoje, aqueles que estão com seus corações turvos, aqueles que estão cegos diante da realidade, que estão com medo do vírus, do desemprego, da fome. Pois bem, a palavra que o Senhor quer te dar hoje é: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vós. Portanto, o vosso lugar não é este. A vossa vida não é esta. Não vos preocupeis. Não vos perturbeis o coração, porque estáis sofrendo à toa. Nós, irmãos, sofremos nesse mundo porque, no fundo, achamos que só temos esse. Mas não temos só este mundo. E este mundo, em comparação com aquele que nos espera, é algo tão efêmero, tão obsoleto, tão inócuo, que se nós de fato entendêssemos o que é a vida eterna, se nós de fato compreendêssemos um pouquinho sequer em que consiste a visão de Deus, a experiência plena da habitação dessa Jerusalém celeste, se nós tivéssemos um pouco da ideia do que significa isso, um pouco de experiência, nós desprezaríamos esta vida aqui com todas as nossas forças. Como São Paulo muitas vezes falava,
Eu preciso viver, mas gostaria demais de morrer, porque para mim morrer é lucro, para estar com Deus. Nós não temos essa fé, hein? Mas que essa palavra entre no teu coração hoje. Na casa de meu pai há muitas moradas. Cada um tem um ritmo de construção no céu. Eu não sei como está a minha morada no céu, não sei se já os alicerces estão prontos, se já levantaram assim as paredes, não sei se a cobertura já está pronta também. Mas pode ser que estejamos muito perto, irmãos. Alguns estão no alicerce, outros estão na cobertura, não sabemos. Sabemos é que temos um lugar junto de Deus. Eu irei e prepararei para vós um lugar. Voltarei e vos levarei comigo. Coragem, que Deus nos conceda olhar para o céu, que é o que nos interessa hoje.